A pessoa se coloca, então, como um personagem. Vamos só assim, por exemplo, né? A gente conta uma história. Não necessariamente que eu me coloque no lugar do personagem, mas quando eu estou ouvindo uma história e aquilo entra em sintonia com aquilo que eu sinto, né? O que acontece, por exemplo, se eu for falar abertamente com uma pessoa a respeito de algo que para ela é doloroso? Ela vai levantar barreiras ali. O conto tem esse potencial. Eu não preciso, por exemplo, gerar rapport, eu não preciso gerar conexão, porque quando eu estou falando de um conto, que eu estou dando uma sugestão, por exemplo, para um personagem, a sugestão que eu estou dando já é algo, eu não vou criar do nada, é algo que eu já tenho dentro de mim. Então, aquilo funciona como uma chave para poder acessar aquilo que eu já tenho dentro de mim. Né? Então, por exemplo, medo, né? A maioria dos contos trazem, né, essa questão de medo, trazem a questão da velha, a maioria dos contos sempre traz, né, a velha, a sábia, né? Então, quando eu estou falando daquele personagem, eu já estou trazendo as respostas que eu traria para mim. Então, meu inconsciente ele entende, olha, é possível isso. Né? Então, o inconsciente ele não vai levantar barreira e bloquear aquele assunto, porque ele vai fluir naturalmente. Então, dos contos, uma das principais coisas que acontece é mais ou menos nessa linha de raciocínio. Dentro da biodança, que é esse movimento corporal, né, essa condução através da música, as nossas emoções elas não são virtuais, né? Elas são físico-químicas. Então, por exemplo, quando eu tenho um pensamento, quando eu tenho uma emoção, é um processo químico, são sinapses que acabam acontecendo dentro de mim, libera no meu corpo substâncias químicas e isso fica alojado. Então, por exemplo, se eu encontro uma dor no meu corpo, né, por uma tensão emocional, por uma situação que eu vivo, isso é físico-químico. Então, aquela parte do meu corpo ficou bloqueada porque eu tive uma emoção, liberou uma substância, ela se alojou em determinada parte do meu corpo, gera dor, gera doença, gera sofrimento. Quando eu me movimento, né, através de uma história guiada ali, automaticamente eu já estou desbloqueando também partes do meu corpo. Tanto é que quando a gente termina, a sensação que as meninas trazem, chamo meninas, tá? Que as meninas trazem é de leveza, de bem-estar, de contentamento. E como que são organizados, Cuca? Como que é organizado essa experiência, essas dinâmicas? Tá, a gente trabalha com o grupo em torno de mais ou menos 1h30. E normalmente a gente divide, sim, né? Então, metade do tempo para mim, metade do tempo para a Ana. Às vezes a gente extrapola um pouquinho esse tempo, né? Mas é pensado assim, no sentido de feitas as dinâmicas, ela é pensada nesse movimento, né? Nessa leveza. É pensado no sentido de que não preciso estar me expondo, eu não preciso colocar os meus problemas na mesa, né? Então, à medida que as dinâmicas vão se desenrolando, é um processo de estruturação e pensamento, de reflexão interna mesmo, né? Porque eu não preciso estar falando. E isso acaba sendo de uma forma fluida, gostosa, divertida, né? Mas se a gente contar essa 1h30, normalmente a gente tem ali mais um cafezinho depois, né? A gente chama o momento coffee. Momento coffee. Eu queria te perguntar agora, né? Do momento coffee. Por que é tão importante? Tá. A casa em si, hoje esse movimento acontece na casa onde eu realizo o meu espaço, a maioria dos meus trabalhos. Lá eu tenho minha cozinha, lá eu atendo como psicóloga, lá eu faço minhas reuniões de óleos, e ela está se transformando assim numa casa terapêutica, né? Ela
Eu falo que a energia parece que está ficando impregnada já nas paredes, né? Então, ela tem um aspecto acolhedor. A casa, ela tem essa coisa de, sabe, casa de vó? Sei. Que você que abraça, né? Isso. Ó, o bolinho, daquela...